Mestre Jesus, mais uma vez pedimos a tua presença em nossas vidas, em nossos lares, em mais essa reunião em que juntos nos colocamos à disposição para aprender um pouco mais sobre as leis divinas, aprender um pouco mais sobre todos os ensinamentos que são trazidos até nós. Desde o início, a cada momento, e sabemos que ainda serão trazidos tantos mais ensinamentos. Contamos, Mestre Jesus, com a tua luz, para que possamos abrir nossos corações e mentes e compreender de forma mais clara e leve tudo aquilo que nos é trazido com o objetivo de nos auxiliar a caminhar em harmonia, com alegria, rumo à nossa evolução. Que assim seja. Que assim seja, né? E sempre será. Eu acho que essa continuação é muito interessante. Boa noite, amigos, companheiros de caminhada. Mais uma vez, a gente volta a palestrar a esse bate-papo gostoso com vocês, a esse bate-papo, como dizia um amigo meu, charmoso com vocês. E a gente vai pedir que vocês tenham, pelo menos nos 15 primeiros minutinhos da palestra, a gente vai fazer um norteamento dela. Até porque, se vocês perceberem direitinho, eu vou utilizar-me de um pouco de tecnologia, mesmo não sendo uma pessoa muito afins a tecnologias. Mas, assim, se vocês perceberem direitinho, quando me foi passado o tema da palestra, eu achei extremamente interessante e, normalmente, existe uma abordagem em relação a esse tema. E essa abordagem do tema, ela é mais ou menos assim, olha só, compreensão de que, apesar de necessitarmos trabalharmos nossas necessidades materiais, devemos dedicar parte da nossa vida ao nosso crescimento espiritual. Gente, a partir do momento que a gente lê isso, você fala assim, a gente não precisa mais saber de nada, porque se somos seres espirituais, encarnados, imersos na matéria, é lógico, sem questão de dúvida. Temos as nossas necessidades materiais, mas também temos as nossas necessidades espirituais. E quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala, na verdade, de necessidades espirituais, a gente nunca vai querer deixar de dar a importância às necessidades materiais, porque delas sobrevivemos, ok? Mas, assim, durante esse processo de trabalho, porque todos nós trabalhamos em prol de algo, chego à conclusão que existe uma coisa, uma palavrinha, que num primeiro momento eu vou intitular essa palavra como sendo descanso. Esse descanso, ele é extremamente necessário, né? Mas se precisamos desse descanso para vivenciarmos situações, para experienciarmos situações que nos levarão a crescer, ainda nessa descrição, tem uma coisa que eu acho extremamente interessante. E nessa descrição fala do seguinte, do terceiro mandamento. Esse terceiro mandamento, ele diz o seguinte, gente, lembra-te de santificar o dia de sábado. Existem outras versões, né, outras falas, mas sempre lembra-te de santificar um dia. Eu gosto bastante porque o curso, ele fala sobre a questão de você discutir uma vertente em relação aos 10 mandamentos, que seria esse lembra-te de santificar um sábado, ou o sábado. E em cima disso, dessa santificação desse sábado, a gente vai acrescentar a palavrinha descanso, e vocês vão ver já já o porquê disso. Mas antes eu gostaria de lembrar o seguinte, é um mandamento. Isso foi feito
na época da velha aliança. Foi trazida até nós por Moisés. O número de leis foi muito grande, mas existe um resumo dessas leis em 10 vertentes principais, que muitos até atribuem à moralidade de Deus, né? Ou seja, se você seguir esses 10 mandamentos, que é o nosso norte, que é o primeiro referencial, não o primeiro, mas é um referencial, a gente tem tudo para se flagrar, porque os 10 mandamentos são referenciais. E quando se fala de lembra-te de santificar o dia de sábado, lá nos 10 mandamentos, a gente fica preocupado, muita gente fica preocupada porque é um mandamento. Aí a gente começa a questionar, será que eu tenho que obrigatoriamente fazer isso? Então a gente tem que prestar atenção no contexto histórico. O povo tinha deixado a escravidão, começou a vagar em busca da terra prometida, tinha que haver um norte. Quem recebeu esses mandamentos foi Moisés. E aí também tem a questão de quem ouve e escreve, mas já foi o início de um descanso. Já foi o início do descanso. E depois vocês vão ver a importância desse descanso. Longe de querer ficar discutindo questões teológicas, no adiantar do tempo, Deus envia seu filho, Jesus, e ele não destrói a lei, porque Jesus nunca vai destruir a lei. Ele está submetido às leis, mas ele traz uma abordagem diferenciada. Amar ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí é que, às vezes, temos alguns problemas na questão de santificar o dia. Aí é que, às vezes, podemos ficar querendo ou ficar limitado às palavras de santificar o dia. Porque a vinda de Jesus não é que desfez a lei, fez uma nova abordagem em relação às leis existentes. E como nós, há muito tempo lá para trás, estávamos numa caminhada espiritual, hoje, numa adolescência espiritual, as leis podem sim e foram ressignificadas, porque vivenciamos as leis, mas segundo a ressignificação que Jesus trouxe para nós. E onde fica essa santificação de um dia? Como foi falado lá atrás, isso não é questão de querer criar confusão. Essa santificação, ela pode se resumir simplesmente a nós vivenciarmos os nossos dias de forma a nos interiorizarmos para entrarmos em contato com as nossas faculdades, necessidades espirituais que todos nós temos. Então, hoje, segundo a Nova Aliança, segundo o Novo Testamento, quando se fala de santificação de um dia, e aí eu já vou parar para responder a todo mundo, quando se fala de santificação de um dia, a gente fala do seguinte, eu penso muito assim, eu vou tentar ir por essa linha. Eu penso muito que não necessariamente você precisa de santificar um dia. Eu costumo falar que vivo como estou, eu acho que todos vocês estão, tento santificar a todo momento a minha existência. E essa santificação, ela coincide muito com essa interiorização, com esse buscar dentro de mim todos os sentimentos que tenho, me reconhecendo nas características boas e não tão boas, porque eu não vou falar características ruins, e sabendo quem eu sou, me melhorar, me reformar, e sabendo quem eu estou no momento, fazer uma análise consciente do meu eu, até mesmo umas críticas em relação às minhas próprias posturas, e em cima disso me reformular para não sanar, mas para, vamos botar assim, alcançar
uma melhora em detrimento daquilo que eu acho que tem que melhorar, mas seguindo sempre um norte. A vivificação dos mandamentos do Cristo, reformulados pela vinda de Jesus, mas que nunca quebraram as leis que foram feitas. Uma das perguntas, talvez, que vocês possam me fazer, que eu fico extremamente preocupado, é o seguinte: mas então, você é contra a santificar um dia? Devemos lembrar o seguinte: não estou aqui falando contra santificar um dia. Pelo contrário. Mas nós, hoje, novos cristãos, estamos sobre a nova aliança. E essa santificação, Paulo mesmo já falava, que ela pode significar você entrar em contato com seu eu interno, a tal da interiorização, observar quais são as suas qualidades positivas e negativas e se melhorar. Por quê? Quando você se melhora para você, essa interiorização faz com que você veja o mundo de maneira mais abrangente, mais holística. Você não vê um mundo tão facetado, um mundo tão segmentado. E ela permite que, em se melhorando para você, você se reconheça com todas as suas qualidades e não tão qualidades, e perceba que o outro também tem suas qualidades e suas não qualidades. E quando você se identifica por meio dessa interiorização, você pode até mesmo, uma das vantagens dessa interiorização é melhorar a qualidade de relação e de comunicação com o próximo. E aí, venha falar, mas você então criticou quem guarda um dia. Pelo contrário. O apóstolo Paulo, ele já falava que ele não tem objeções contra quem santifica o dia, porque é uma questão de cunho pessoal, é uma questão de cunho religioso, é uma questão de cunho, vamos botar assim, regional. Então, existem algumas localidades que necessitam dessa santificação. A gente só quer mostrar para vocês que essa santificação, ou seja, esse momento de descanso, esse momento de interiorização, ele pode não estar restrito a um dia, como foi falado lá no Antigo Testamento, lá na lei mosaica que foi trazida para nós. E se não fosse a lei mosaica em ter falado sobre o descanso, não chegaríamos à conclusão desse descanso no que Jesus trouxe de se interiorizar para se reconhecer e se unir a Ele. Então, não estamos aqui falando do momento de santificação, do tempo de santificação, mas estamos aqui falando o seguinte: é extremamente interessante que vocês percebam que existem várias maneiras de você se interiorizar, se perceber uma pessoa em alguns momentos falíveis, em vários outros momentos, porque eu sou muito mais, em vários outros momentos, uma pessoa muito bem-sucedida. E essa interiorização te aproxima de Deus, porque ela nutre bons sentimentos, te aproxima do aspecto de relação com o próximo, de comunicação com o próximo, e essa interiorização, ela também faz com que você, uma vez conhecendo todas as suas faculdades espirituais, fique atento para situações que chegam até nós, não necessariamente só até nós, que chegam até os próximos que te cercam. E que você, uma vez interiorizado, tendo uma visão um pouco mais abrangente, consiga se desviar, não sofrendo todas as consequências daquelas ações não tão agradáveis que chegam, ou até mesmo nem sofrendo. Essa interiorização te permite vivenciar a sua vida do interno para o externo e te permite perceber situações não tão agradáveis que se aproximam, se desviar, não sofrendo de maneira tão impactante as ações, porque o ato de interiorização te mantém em constante processo de oração e de vigia. Orai e vigiai. Quer falar, Jane?
Adriana, desculpa. Sou eu, Fred. Ah, tá. Fala, Marcelo. Boa noite a todos e ao palestrante. Temos uma pergunta aqui Pode para fazer. vocês. Para você. Eu estou ceguinho aqui, gente. Não se preocupa, não. O pedido de respeitar um dia como santo ocorreu naquela época porque seria inviável pedir que fizéssemos esse processo de interiorização todos os dias? E Vamos hoje lá. seria viável? Vamos lá. Existem situações e situações. Então, na minha visão, o pedido da santificação de um dia, trazido por Jesus, remete, primeiro, à bondade do Pai. Por quê? Nesse dia de santificação, era um dia de descanso. Como era um dia de descanso, eu estou falando de descanso, mas você pode encará-lo como santificação. Como era um dia de descanso, a gente só não pode esquecer de lembrar que o descanso, ele possibilita que nós nos reenergizemos e, além das questões espirituais, ele impede que tenhamos um nosso esgotamento. Segundo, esse pedido de santificação de um dia também reflete uma condição bem interessante que faz com que nós não atinjamos os nossos limites de força física e até de força sentimental. E uma vez não atingindo os nossos limites de força física e de força sentimental, não cobremos também para quem trabalha para nós ou do outro de forma demasiada, fazendo com que ele atinja os limites emocionais e físicos, sejam aqueles que estão próximos de nós ou não. Mas, num primeiro momento, a abordagem foi feita lá atrás numa questão física mesmo. Existia já a adoração, porque a semente havia sido plantada. Mas com a vinda de Jesus nos dias de hoje, a gente pode falar que podemos preservar um dia de santificação, como muitos preservam esse dia de santificação, fazendo as interiorizações específicas. Lembra que a gente falou que também essas interiorizações melhoram a nossa comunicação, não só conosco, mas para com o próximo mais próximo e até com os nossos amigos? Muitas dessas pessoas que santificam um dia, né, que a gente pode falar aí como sendo sábado, não significa dizer que elas não fazem nada, não significa dizer que elas ficam paradas. Significa dizer, sim, que elas estão se reconhecendo como fazendo parte de um coletivo e sempre fazendo caridade ao próximo, mesmo que não exista cobrança, porque, como eu estava discutindo antes com o nosso apoio técnico, né, a gente, às vezes, fica preocupado com a santificação de um sábado de um adventista, mas a gente não conhece ao fundo o que significa essa santificação, esse dia, esse momento. A gente aqui não está ficando preocupado com dia e momento, porque, olha só, gente, se a gente começar a ficar preocupado em julgar dia, momento, parado, entre aspas, a gente começa a criar uma cisão, a gente começa a facetar. E ao invés de nós unirmos pensamentos em prol de nos melhorarmos, a gente fica criando grupos, sem saber realmente o que acontece. Porque em vários momentos temos um defeito, se é que eu posso chamar de defeito, de julgar aquilo que não conhecemos por relatos. E normalmente os relatos que recebemos, e por incrível que pareça que aceitamos, não são relatos tão fidedignos. Aí vai aquele conselho, né? Se não conheces muito bem a estrutura de um processo, mesmo que seja de um dia, vamos botar assim, de confinamento, de reclusão, de interiorização, é bom que procuremos saber, porque existe todo um preparo. Existe um preparo que antecede, nesse momento de confinamento, ou melhor, de reclusão, existe uma interação entre o grupo recluso, entre o indivíduo primeiro, depois o grupo recluso, e depois existe um outro momento de encerramento. Então, a gente pode resumir esses dias. No Antigo Testamento era mandamento, então era um dia que se pedia, mas não de forma autoritária, até para a questão da segurança dos indivíduos, porque lembra de como estava aquele tempo, né? O pessoal andando no deserto para um lado, de um lado para o outro, então se necessitava disso, mas a semente foi plantada. E hoje, já vi, Adriana, não necessitamos mais de necessariamente um dia, mas não recriminamos quem tem a necessidade de um dia, porque alguns povos, os judeus, ainda continuam fazendo o seu sabá com um dia. E quem somos nós para recriminar? Né? Inclusive, nós, cristãos ortodoxos, deslocamos o sábado cristão e a adoração para o domingo, né? Ou seja, a gente santifica no domingo, né?
A gente tem isso até mesmo por causa da Igreja Católica. Mas, assim, hoje, como eu vejo essa santificação? Atualmente, nada impede que separemos um dia, desde que tenhamos um norte. E esse norte são os ensinamentos de Jesus, que foram, vamos botar assim, não reorganizados, mas que foram redirecionados, reformulados por Deus. Quer dizer, o norte é Jesus, tendo como os ensinamentos os 10 mandamentos, que foi reformulado de uma forma mais contemporânea. Ok? Adriana. Eu achei extremamente interessante essa pergunta, porque ela nos faz raciocinar uma coisa. Muitas vezes, quando você vê alguém orientando, tudo bem que naquela época não era bem orientação, era mais uma regra a ser realizada, mas orientando para que você possa fazer algo num número pequeno, é porque muitas vezes essa pessoa até acredita que você vai ter dificuldade de realizar isso no tempo, na quantidade de que você pediu. Então, essa pergunta eu achei interessante, por quê? Porque como que Moisés, ou a sua intuição divina, poderia pedir para que todos tornassem os seus dias divinos, se você não tem condições ainda de fazer isso num dia só? Para um povo que era muito grosseiro, eu acredito que pedir para santificar um dia era o início do seu teste. Então, você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Porque eu acho que a pergunta foi muito, muito interessante. Uhum. Na verdade, eu acho que você já deu todas as falas necessárias, né? Ou seja, pedir para aquele povo, naquela rudeza, naquela argura de trabalho, né? Naquele momento extenuante de santificar um dia, já era uma coisa extremamente complicada, né? E aí fez-se necessário o mandamento, como se fosse, entre aspas, uma situação imperativa. Situação essa que nunca foi. Mas naquele tempo, naquelas condições, no povo andando de um lado para o outro, buscando a terra prometida, era necessário, até como segurança que Deus colocou na vida dos encarnados, essa necessidade desse descanso físico. Agora, se as pessoas, com essa semente do descanso físico, que é necessário para repor as energias, elas já começassem a pensar em se interiorizar, em fazer uma adoração, não adoração, começassem a se interiorizar, desculpa, e olhassem para dentro delas e tivessem os 10 mandamentos como um balizador para ver se elas estavam seguindo por um caminho um pouco mais adequado ou menos adequado, elas conseguiriam se flagrar tranquilamente, ok? Mas lembra do seguinte, isso foi no Antigo Testamento, ok? Depois que a questão espiritual nos indivíduos ela começou a amadurecer um pouquinho mais, que entramos aí naquela maturidade, na adolescência espiritual, já era necessário tirar esse caráter imperativo, o caráter de você ter que fazer, porque o Mestre, Deus, por meio do seu Filho Jesus, já compreendia que tínhamos condições de fazer esse processo de maneira mais eficiente, não descartando a necessidade desse dia, entenda isso, para aqueles indivíduos que ainda têm uma questão religiosa, né, tem uma questão regional, mas que isso poderia ser diluído ao longo do tempo. Ao longo do tempo, me refiro ao longo de um dia. Você poderia se interiorizar separando um tempo menor. E olha só, Adriana, que interessante. O que é essa reunião? Do que? Nada mais, nada menos do que uma forma de você escutar, ler, reescutar, se interiorizar quando ela acaba ou durante a própria reunião, né? Porque nossa reunião ela tem um preparo, ela tem um processo e ela tem um desfecho. Enganam-se vocês que uma das formas de se buscar a interiorização não seja ler, ver, reler e rever. O ler, o ver, o reler e o rever, você, em momento nenhum, ganha só informação. Você está ganhando muito mais do que informação. Você está se preenchendo com um cabedal que garanta que, uma vez você olhando para dentro de você, você tem um norte comparador para que
você se reformule dentro daquilo que você acha que ainda não está tão bem e tomar desse ponto para frente decisões mais acertadas segundo a utilização do nosso próprio livre-arbítrio. Decisões mais acertadas. Olha o que eu estou falando, hein, gente? Eu não estou falando decisões corretas, porque no meu ponto de vista, e como eu estou palestrando hoje, vocês vão me deixar falar assim, eu acho que decisão correta a gente vai tomando ao longo do caminho. Mas a gente pode cada vez mais melhorar as nossas decisões, apurar as nossas decisões. A decisão correta mesmo quem tomou foi Deus, de nos criar. Legal? E eu costumo falar muito, Adriana, quando a gente se interioriza, a gente se desperta. A interiorização provoca despertamento. E aí existem várias formas de interiorização. Como você separar um dia, separar um momento, como hoje. Como você fazer uma caridade para o próximo. A caridade te tira do seu eixo, te mostra outras realidades. Você vê essas outras realidades. Traz para dentro de você essa outra realidade. Quando você traz para dentro de você, você interioriza e vê como você pode ajudar ao próximo. E até mesmo como você pode se ajudar. Não pense que a caridade você só tem benefícios ajudando o próximo. Ela também traz benefícios para nós. Mesmo que nós não ganhamos bens materiais. Mas os fluidos energéticos bondosos são muito grandes. As nossas relações de vivência são muito grandes. Alguém vai perguntar? Marcela, Adriana, Giane? Pode falar, Marcela. Acabou, Adriana? Pode falar? Fred. Pode falar. O Fernando fez uma colocação e uma pergunta no final, tá? Pode fazer. Eu fui adventista do 7º dia por anos, antes de ser espírita. E lá aprendi que é muito comum quem está de fora dar significados adulterados sobre o que desconhece. O sábado, por exemplo, é um dia dedicado ao próximo, de modo mais intenso. Se pode fazer tudo, desde que seja em prol do próximo, nesse dia. Totalmente pelo próximo. Esse eu guardo um dia. Um dia dedicado ao próximo, como um dízimo do tempo. Mas, para quem está de fora, geralmente interpreta-se como simplesmente um dia de fazer nada. Ou seja, o objetivo é nobre. Ou seja, se o objetivo é nobre como esse, não seria algo bom? Ele falou que você leu os pensamentos dele. Só, Fernando, aquilo que a gente acabou de falar com vocês anteriormente, né? Se o objetivo é nobre, se existe uma organização, se segue o norte, feito por Deus, reformulado por Jesus, não vemos problema algum nesse dia de interiorização. Em momento algum, né? Muito pelo contrário. Sendo o objetivo nobre, como a gente já havia até falado, mas não tem problema a gente falar de novo, você trabalhar em prol do próximo é um dos objetivos mais nobres. Te coloca em contato com o mundo. E, além disso, te coloca em contato com experiências outras. E, além disso, te faz mais sensível. Não te faz mais sensível. Eu ia falar dor, mas eu não gosto de falar dor. Te faz mais sensível à situação do próximo. E quando você fica mais sensível, mais sensibilizado à situação do próximo, mesmo que seja de pouquinho, começo, às vezes, como já foi discutido em algumas palestras, mesmo fazendo a caridade sem querer fazer, um dia, essa sensibilização, ela flui de maneira lenta e progressiva. E isso é uma das formas de você preparar os bons trabalhadores na obra de Jesus, na obra da caridade. Adriana. Eu achei super interessante você começar essa palestra jogando o enfoque para o descanso físico, né? A ideia da interiorização como um dia de descanso físico, ok. Eu achei super interessante. Mas ficou martelando um pouco na minha cabeça a ideia de que, se nós estamos santificando um dia, nós não estamos dizendo que neste dia não podemos trabalhar. Porque neste dia, se nós pensarmos que o trabalho ele é tão santificado quanto, porque Jesus mesmo, numa passagem da Bíblia que eu não me lembro qual é, ele precisou ajudar uma pessoa no sábado e ele foi criticado e ele disse,
Se eu não estiver enganado, acho que foi isso. Que se uma ovelha se perdesse, você ia deixar de ajudá-la. Então, na minha cabeça, eu vejo muito a santificação do dia não vinculado, eu sei que você começou pelo descanso, mas não só vinculado ao descanso, mas a ideia de que a santificação é você estar, você plenamente em tudo que você fizer, porque aí você está santificando cada coisa que você está se esforçando para realizar. Então, você pode me corrigir ou falar um pouquinho? Pelo contrário. Na verdade, existe essa quebra, porque, lembra que eu falei como vem com o mandamento, parece uma ordem, que você até é obrigado a santificar o dia, mas foi necessário até para a questão do descanso do corpo físico. Com a vinda de Jesus, não teve a reformulação da lei, essa santificação, além de ser uma santificação, vamos botar assim, do corpo físico, o descanso, a reenergização do corpo físico, também é uma santificação em atitudes nossas para com os próximos. Não se resume só na gente vivenciar o nosso descanso. Se resume, além da gente, é um olhar mais profundo. Paulo já falava isso. Se resume em você olhar para dentro de você, além de olhar para dentro de você, se reconhecer como está e perceber que mesmo como nós estamos, nós temos condições, sim, a auxiliar, seguindo os nortes. O que Jesus falou, que é o resumo dos 10 mandamentos. E nesse auxílio ao próximo é que é o bonito, porque Jesus ele veio proporcionar essa visão diferenciada que muitos já tinham há tempos atrás, mas ele veio simplesmente falar o seguinte, não estou quebrando a lei, mas eu estou falando o seguinte, essa santificação não é só sua, não é só do seu corpo. Você pode santificar isso daí também nas suas ações, em relação ao próximo, em relação a você mesmo, em relação aos seus familiares. Porque lembra quando a gente fala do dia de santificação, existe um coletivo? Quando você faz as coisas sozinhas, legal, você consegue se reconhecer. Mas é vã a tentativa de fazer só com você. O ideal também é que você participe do coletivo para que você proporcione, como a Adriana falou nessa santificação, o bem também ao próximo. Porque quando você se interioriza, você se santifica, você consegue reconhecer no próximo um semelhante que tem defeitos e que tem qualidades e que você pode auxiliá-lo na caminhada, auxiliá-lo a ele se reencontrar e se reconectar, como você também está nesse processo de auxílio no sentido de se reconectar, de se reencontrar, perdão, de se reconectar. Então, essas passagens feitas no Antigo Testamento e no Novo Testamento não mudam a abordagem. O que muda é a nossa forma de raciocinar esse processo que vem se estendendo ao longo do tempo. E como falar que o Pai, para quem acredita no Pai, Deus Criador, tem pessoas que acreditam numa força criadora, e como não falar que o Pai, ou essa força criadora, não é bondosa e não é divina? Percebendo isso, que a semente do descanso, Adriana, foi plantada lá atrás. E aí, dessa semente do descanso físico, o povo já vinha se desdobrando, e quando veio Jesus na nova aliança, para Jesus e para Paulo, Paulo reforçava muito o que Jesus falava. Né? Primeiro Jesus falou e depois Paulo. Eles respeitam o dia em si. Não tem problema nenhum para eles. Pode até se estender, em momento algum, se é feito com coração, em prol do próximo, em prol de se melhorar, mas eles também falam o seguinte, olha, você também pode fazer isso em períodos menores, em reuniões, fazendo caridade, fazendo leituras proveitosas, é lógico, hein, gente? Leituras proveitosas, ok? E lembra que toda a nossa palestra ela tem como tino os 10 mandamentos e Jesus, ok? Então, isso daí vai de encontro. E essa interiorização, Adriana, ela é interessante pelo seguinte, ela permite que nós nos percebamos quanto à questão do nosso egoísmo. E eu aqui não estou recriminando o egoísmo, eu estou falando quando ele é exagerado. Que nós nos percebamos quanto ao nosso orgulho, e o orgulho ele dificulta bastante esse processo de interiorização, porque enquanto a gente fica preso às coisas materiais, não que a gente não deva usufruir dos bens materiais, mas enquanto a gente fica preso aos bens materiais e apenas mente, como diz meu pai, eu sei que é errado, pensando neles e apenas pensando nele, a gente pode estar fadando, a gente pode estar criando uma lacuna desses dons espirituais que nós temos. Mas muitos deles
temos, não sabemos que temos, por quê? É uma profissão de fé. Essa santificação. Você não vai conseguir despertar ou agir melhor com esses dons espirituais se não praticar. Não vai ser um estalo de dedos. Tudo bem, Adriana? Marcelo. Tem duas perguntas para ele. Pode fazer. A primeira. Esse descanso estaria ligado a algo que traga prazer e relaxamento para o corpo, fazendo com que o mental possa estar livre para outras funções, outros pensamentos? Olha só, esse descanso pode estar ligado a essa condição, né, de trazer prazer e relaxamento para o corpo, né, e o nosso mental estar liberado para outras funções. Mas, assim, eu diria que esse descanso que traga prazer e realmente uma reenergização do corpo é o primeiro passo. Porque se o corpo estiver muito cansado, né, o mental, quando a gente dorme, ele é liberado. Não o mental, né? O espírito ele vai dar uma passeadinha. Vamos falar assim, que eu não quero viajar muito por esse aspecto. Mas quando o corpo está muito cansado, o imediato, o necessário é acolher. Não é esclarecer. Não é informar com tanta intensidade. Ser caridoso até na hora de conversar com o irmão. Essa tal dessa interiorização, uma vez sendo praticada, ela traz a tal da empatia. E aí, depois desse cansaço extremado, né, que você puder descansar o corpo, mas raciocinar junto com o corpo, você acaba percebendo que você começa a fazer milagres. Descansa o corpo, começa a descansar o corpo interiorizando, segunda etapa, terceira etapa. Uma vez se reconhecendo, as coisas que chegam até nós, e orando e vigiando, elas podem até chegar. Mas uma vez estando alertas, elas não chegam com tanta intensidade. Pessoal, eu li um texto bíblico esses dias lá onde eu estou estudando, que eles falam o seguinte, né? Os pastores evangélicos, não criticando eles. Se a gente estiver orando e vigiando, o mal não chega do jeito que tem que chegar. Ele pode até chegar, mas ele não chega com tanta intensidade. E se você estiver ciente das suas potencialidades espirituais, você pode até se desviar dele. E desviar aqueles que você ama. Se eu não respondi, pergunta de novo, por favor. Tá bom? Marcelo. Vou ficar aguardando a pessoa responder. O Aldomar disse e perguntou, né? Sabemos que existem muitas pessoas que não têm nem as necessidades básicas satisfeitas, como comida e moradia. Nesse caso, é possível pensar em necessidade de interiorização espiritual? Tem mais pergunta, tá? Tá. Essa pergunta do Aldomar é muito interessante. Tem pessoas que não têm nem as necessidades básicas em termos materiais para sobreviver, Aldomar. Eu concordo com você. Mas se essas pessoas se apegarem na fé e na oração de que alguma coisa melhor está por vir, olha o crescimento espiritual que essas pessoas podem ter. Simplesmente, entre aspas, não acreditar. Não se resume só a isso. Porque eu não estou querendo entrar em provação, porque a gente já discutiu isso daí, mas olha a capacidade de crescimento que essas pessoas têm. Agora, alguns podem se revoltar. E aí é uma condição pessoal. Marcelo. Deixa eu só subir aqui a barrinha que eu desci bastante. A Lu Costa escreveu o seguinte. Deixa eu tentar enxergar mais pertinho. Peraí. Penso que o problema é a verdade que cada um tem das religiões e dos ensinamentos de cada uma delas. A sua verdade, às vezes, leva os ensinamentos para uma interpretação própria, e com isso gera uma nova verdade. Mas uma verdade daquela pessoa, tá? Algo que ela acredita, mas não exatamente o que o ensinamento na sua essência prega. Alguns integrantes dessas religiões que guardam o sábado interpretam de tal forma que é como se Deus os proibisse de coisas como, por exemplo, fazer um curso, um vestibular e um casamento aos sábados até determinados horários. Mas outros não entendem dessa forma e não são tão radicais. Então,
Penso que o problema está nas interpretações que a pessoa faz e as toma como verdade. Parabéns, Lu. A interpretação, ela é muitas vezes cruel, né? Mas lembra que a gente falou, é uma condição individual das escolhas, é uma condição de crenças religiosas, que a gente não está aqui para destruí-las, muito pelo contrário, a gente prefere mantê-las, a gente prefere não, né? A gente mantém essas crenças religiosas, pois essas crenças são os sustentáculos de fé dessas pessoas, né? Mas a sua conclusão foi óbvia. O problema é a interpretação que nós damos de uma forma bem pouco empática, sem conhecer o que se processa, e até responde também a pergunta, responde não, né? Reafirma a pergunta do Fernando. Esse dia de descanso, como a gente estava comentando com a Adriana, é nada mais, nada menos do que um convite a trabalhar em prol do próximo e até mesmo a trabalhar a nossa alma, o nosso ser. Eu gosto muito disso, porque quando a gente começa a trabalhar a nossa alma, o nosso ser, existe uma coisa que se chama de descanso com Deus, o descanso em Deus. O que é um descanso em Deus? No meu ponto de vista, tá, gente? É um convite para a gente entrar numa relação com Deus. E quando a gente entra nessa relação com Deus, a gente vê que a obra de Deus nunca é acabada. E nós também podemos ser co-criadores de uma obra que não é acabada. E aí eu vou falar uma coisa que a Adriana e a Giane vão rir, mas eu gosto muito disso. Porque quando a gente pensa que a nossa obra está acabada, a gente descansa para começar uma nova obra. A obra ela nunca para, mas a gente precisa desse descanso. Aí uma pessoa me perguntou há tempos atrás se esse descanso seria morte. Gente, esse descanso seria uma passagem. Porque lá também existem obras e quando você volta, você também faz mais obras. Então, eu quero chegar num ponto que eu acho muito interessante, é o seguinte. Quando lá no Antigo Testamento fala que Jesus trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou, em nenhum texto bíblico, 6 dias. Oi? Pode falar, fala aí, amiga. Deus. Você falou Jesus, foi Deus. Desculpa, perdão. Quando lá no texto bíblico, do Antigo Testamento, fala que Deus trabalhou 6 dias e parou 1, muita gente fala que ele cansou. Ele parou para contemplar a sua criação, mas ele não cansou. E nós também, na atualidade, lembra daquele dia, daquele momento de interiorização, temos condição também, sim, encarnados que estamos, de parar, descansar, contemplar as nossas obras, dia a dia, se assim quisermos, analisarmos o que foi feito de certo, o que foi feito de não tão certo, e nos melhorarmos a cada dia. Tem uma fala de um parceiro meu, que se hoje eu estou dando palestra com muita dificuldade, é por causa dele. E eu não desisti da palestra até hoje por causa dele. Eu lembro do seu Joel. Ele tem uma fala, Adriana, que eu não lembro. Qual é a fala que ele dava mesmo? Nós somos a melhor nossa obra-prima. Somos melhores do que hoje. Fala para o pessoal escutar aqui. Só um pouquinho. Se você puder falar para mim. Não, ele falava que nós éramos a nossa melhor obra-prima. E aí você continuou. Isso. Ele fala que nós somos as nossas melhores obras-primas. Seguindo os 10 mandamentos e o ensinamento de Jesus, como não sermos a nossa melhor obra-prima hoje? E amanhã sermos uma obra-prima melhor do que fomos hoje. E com isso nós vamos tendo desvendamentos com passes de mágicas, nos entendendo, valorizando a nossa vida, valorizando a vida do próximo. E vou falar uma coisa para vocês não rirem, porque eu sou biólogo, valorizando a vida do planeta. Olha que interessante. Existe, talvez, um mal que ronda a humanidade, mas esse mal está diminuindo, porque existe uma busca muito grande por essa interiorização, por esse momento de estar consigo mesmo, fazendo uma análise e propiciando ao próximo o seu melhor, sendo que ele não para com você. Existe hoje uma corrida muito grande em relação a isso, mas uma boa parte das mazelas do mundo, ela está justamente nesse ponto da incapacidade que ainda muitos de nós têm de nos interiorizarmos, nos reconhecermos potencialmente capazes e às vezes não tão capazes e auxiliarmos o próximo.
É aquela coisa, né? Tudo que a gente precisa, gente, está dentro do nosso eu. Eu não estou falando que o mundo externo não possa balizar as nossas posturas, as nossas atitudes, porque serve de exemplo. O escândalo é necessário, mas há de aquele que cometa. Servem de exemplo. Mas tudo que nós precisamos para nos encontrarmos como seres com potencial capacidade de evolução espiritual está dentro de nós. E às vezes, muitas vezes, não estou falando todo mundo, mas na maioria das vezes, a gente procura essas necessidades no externo. Hoje eu estou meio poético. Já vi, Marcela, já vou te responder, já vou te falar. Hoje eu estou meio poético. E eu gosto de uma coisa interessante. No mundo, tudo tem movimento, até o próprio mundo. Mas se você gira com o mundo, você é mais um a girar com ele e a não perceber os movimentos do mundo. A partir do momento que você se dá esse descanso, faz essa interiorização, o mundo pode girar. Você pode até girar junto com o mundo, mas dentro do seu eu. E, às vezes, não concordar com alguns movimentos que o mundo faz, porque isso também pode acontecer. Quando eu digo mundo, não concordar com alguns movimentos que os seus colegas fazem, em termos de atitudes. Isso significa um tentar diferente. Então, você está dentro do mundo em movimento e você está produzindo o seu próprio movimento. Isso é interiorizar-se também. Isso é evolução espiritual também. Isso é buscar o descanso em Deus. Porque buscamos o descanso em Deus quando sabemos que coisas melhores acontecerão. Quando podemos nos melhorar. Marcelo. Pergunta. Pelo que eu entendi, então, o que está sendo dito como descanso físico é nos desligarmos dos processos diários em que nos perdemos nos prazeres e rotinas material, nos levando a agir sim, mas fora daquilo que é material. Quer que repete? Repete para mim, Marcela, por favor. Passou um caminhão aqui, eu não... Pelo que eu entendi, então, o que está sendo dito como descanso físico é nos desligarmos dos processos diários em que nos perdemos nos prazeres e rotina material, nos levando a agir sim, mas fora daquilo que é material. Material. Maravilha, entendeu corretamente. É não só ficarmos presos ao material, vivendo uma vida material restrita ao material. É pensarmos também no além, é ter uma visão mais prolongada de nós. Porque o que é espiritualidade? Né? A espiritualidade é cuidar dos nossos dons espirituais, não apenas dos dons materiais. Quando você dá esse descanso, você pode dar essa pausa e pode se prostrar sobre você mesmo para pensar em que você pode se melhorar em atitude, em ação, em processo. Então, a conclusão está perfeita. Só acrescenta aí a questão de você também não só se desligar da condição material, mas também pensar nas suas condições, nos seus valores internos. Vamos botar assim. Adriano, quer falar? Jeane, quer falar? Marcela, pode perguntar. Eu estou vendo todo mundo levantar a mão para mim hoje, gente. Desculpa. O Argel falou o seguinte. Descansar um dia, o sábado, por exemplo, não significa ficar sem fazer nada, pois há uma necessidade de administrar o que já foi realizado. Observar o que está sendo feito. Um descanso ou uma pausa para reflexão. Esta é a interiorização a que você está se referindo? Também. A gente já falou de tantas técnicas de interiorização, que também é contemplar também o que você fez. E quando você contempla, você analisa o que você fez. E quando você analisa o que você fez, essa análise te joga com todos os valores que você tem, com tudo aquilo que você segue, com tudo aquilo que você acredita. E se você achar que não está indo tão bem, você pode reestruturar. Exemplo, eu não tenho problema de falar isso para vocês. Eu tive muito problema para fazer o tema dessa palestra. Porque, de novo, eu não vou mentir, eu fiz um monte de anotação e saí totalmente do script das minhas anotações. Mas ela me deu o cabedal que eu li para conversar com vocês. Exemplo, eu tenho um problema
de relação com a minha mãe. Mas como eu estou na minha adolescência espiritual, e eu não tenho problema de falar isso, porque é uma relação de amor, não é uma relação de ódio, eu percebi que, dando essa palestra, se eu me interiorizar, eu sempre tenho como dar um jeitinho, não é um jeitinho tirando por menos, de eu não me estressar, porque no final de quem briga é que se estressa. Então eu fico pior do que a minha mãe. De eu não me estressar, ser caridoso comigo, conduzir a minha mãe de uma forma, por incrível que pareça, harmônica, deixando talvez ela menos estressada, mas isso é uma condição dela, mas eu só consigo fazer isso quando eu estou ciente de tudo aquilo que eu possuo, como qualidades, como dons, né? E quando eu estou orando e vigiando. Imagina você chegar do lado de uma pessoa que você ama, se você não estiver numa vida de profissão de fé, numa vida de interiorização, numa vida de vigia e oração, você chega do lado de uma pessoa que você ama, essa pessoa passou por algum problema, passou por alguma situação, ela está nervosa, ela grita com você e você faz a mesma coisa com ela. E o pior, às vezes você não só faz a mesma coisa com ela, você supera ela no grito e ainda pode, em alguns momentos, sair falando mal dessa pessoa por causa daquela ação pontual, sendo que a gente às vezes esquece que essa pessoa, naquele momento, ela não sabia como agir. Ah, Fred, mas é difícil fazer isso. Ninguém está pedindo para você fazer no estalar de dedos. Lembra que eu falei que é um processo de constante aprendizado? Não é um processo estanque, não é um processo estático. É um processo continuado. Marcelo. Jane quer fazer uma pergunta. Vai, Jane, pode fazer. Boa noite, Fred. Boa noite. Queria te fazer uma pergunta, não que você não tenha, né, dito isso, é mais uma questão de para não gerar dúvida em quem está assistindo agora e principalmente quem vai assistir depois, né, no YouTube. Quando você coloca que no mandamento, lá nos 10 mandamentos, a ênfase, a questão desse mandamento era o descanso físico e que só Jesus trouxe essa reinterpretação né, de uma questão de interiorização, dessa necessidade da interiorização, para alguns pode parecer que só cristão, então, tem essa compreensão, porque outras pessoas, como os judeus, seguem os mandamentos, mas não seguem Jesus. Sim. E muitos deles sabem, sim, que não é só descanso físico. Tem como você falar um pouquinho sobre isso, só para tirar isso da cabeça? Boa fala, não são só, né, os cristãos que têm essa visão do descanso, da interiorização. Quando a gente falou da implementação, lá atrás foi necessário daquele jeito. Lembra que eu falei que a semente foi plantada e as pessoas foram também reformulando essa visão de processo? Mesmo lá para trás, no Antigo Testamento, ao longo do decorrer do processo, muitas pessoas já pensavam também nessa questão da interiorização. Então, lembra, gente, se a lei ela veio lá de trás e ela só foi reformulada, esse pensamento não é só um pensamento cristão, é um pensamento que vem se desenvolvendo ao longo de um processo. E esse pensamento de você fazer uma abertura, um processo de cerimônia, um fechamento, já vinha sendo feito há muito tempo, né? Não ficava restrito só para os cristãos. Se eu me expressei errado, foi muito bom a gente ter falado, isso não é exclusivo de cristão. A lei veio de Deus. Se a lei veio de Deus, ela veio perpassando até chegar até nós, tá bom? Então, não pensem que lá os caras só descansavam fisicamente. Quando eu digo os caras, as pessoas. Isso daí foi minha fala, os caras, porque eu tenho mania de falar assim. Eles não só descansavam fisicamente, a semente foi plantada. O que a gente tem que entender, foi bom a Jeane falar isso, é que se ela não fosse plantada, Jeane, a gente poderia ter problema. Porque poderia existir, olha só que legal, a vertente que a Jeane me permitiu, poderia existir exploração das pessoas, poderia existir trabalho extenuante, isso eu só estou falando fisicamente, tá? Foi uma forma também de proteger as pessoas, para que elas entendessem. Lembra que a Adriana falou? O pessoal trabalhava de maneira frenética, era um povo que você pedia um dia, mas as pessoas, elas acabam compreendendo pelo cansaço físico que necessitam de um tempo, não necessariamente um dia. Legal? Mas, assim, esse processo de interiorização já vinha acontecendo. Por quê? Se não viesse acontecendo, não teria como Jesus finalizar não, né? Fazer a transição. Ok? Marcela.
Por enquanto, não temos mais perguntas nem colocações. Pode seguir, Fred. Obrigada. Aí eu falo só para voltar um pouquinho, olha que legal. Quem nos dá as respostas às nossas dificuldades somos nós mesmos. Vocês concordam comigo? Só balança a cabecinha para mim, por favor. Mesmo que num determinado momento não tenhamos capacidade de respondê-las, porque ainda tem esse processo. Às vezes a gente está tão tumultuado, ao invés de ficar no centro do furacão, a gente está rodando junto com o pessoal. Aí se faz necessária a participação de quem? De um irmão, de um colega, de uma leitura, para serenarmos o nosso coração, acalmarmos o nosso coração e falar assim, poxa, talvez eu consiga fazer por esse caminho aqui. E quem disse que se fizer por esse caminho não der tão certo, você não possa tentar de novo. Né? Então, assim, eu fico bem contente com o rumo que essa conversa ela toma, né? E eu sempre falo assim, galera, esse tempo que você faz com qualidade, como a gente vem discutindo, esse dia, esses momentos, no meu caso, eu tento diluir isso ao longo dos dias, numa profissão de fé, ou pelo menos à noite, refletindo o que eu fiz durante o dia. Lembra que a gente não está aqui discutindo mais agora, dia, tempo, a gente está discutindo a capacidade que você tem de fazer essa reflexão. Né? Ela me proporciona um autoconhecimento. Ela me proporciona um autoconhecimento. Enquanto eu ficar preso a egoísmos, às coisas materiais, eu posso me afastar do meu eu interno. E eu posso não me proporcionar esse autoconhecimento. E o legal de hoje é que o mundo passa por um grande problema de comunicação. Também concordam comigo, não concordam? Eu penso de um jeito, você pensa de outro. Pela própria interpretação do que a gente está trazendo, muitas pessoas interpretam de maneiras diferenciadas, mas a gente está tentando ir por um caminho, ok? Eu acho que esse caminho pode estar agradando a uma boa parte de vocês, mas de repente tem alguém que não concorde. Quem somos nós para ficarmos tristes com isso? Pelo menos a gente colocou todos para pensar, né? Mas eu gosto muito de pensar e de acreditar que as mazelas do mundo, elas partem com autoconhecimento, com a nossa reformulação interna, mas elas têm que ser levadas para o coletivo. Não adianta nada eu ter o conhecimento da minha reforma se eu não puder ajudar ao próximo. E olha o que as igrejas fazem. Sem fazer julgamento. Porque quando a gente se compara, o budismo é muito engraçado porque ele fala isso, né? Quando a gente se compara melhor do que o outro, igual ao outro ou inferior ao outro, isso é orgulho. O budismo fala isso. E, de uma certa forma, eu não vou falar que não exista razão nessa fala do budismo. Porque, se comparando como sendo melhor, você tem a referência do outro. Como igual, você tem a referência do outro. E como menor, você também tem a referência do outro. E você pode ficar na mágoa de que o outro está melhor e não se melhorar. Ou pode ficar na mágoa de que o outro está pior e por o outro estar pior e você está melhor, não fazer nada por você mesmo. É uma coisa extremamente interessante quando a gente fala em condições que auxiliam a trazer esse autoconhecimento, essa reforma íntima. Vamos botar desse jeito, gente. O que esse tempo nos proporciona com qualidade? Ser virtuoso é uma possibilidade. Fazer caridade. Tentar nutrir bons sentimentos. Tentar. Ninguém está pedindo para você nutrir bons sentimentos. Ler bons livros. Assistir bons programas. Ei, olha o que eu vou falar. Oração. Oração. Culto no lar. Procurar outras técnicas holísticas de energia e assim sucessivamente. A Roseli, eu acho que sabe melhor do que eu essas condições. Seria uma boa professora para nós hoje. Pena que a gente não pode pedir para a Roseli fazer uma técnica de relaxamento com a gente. E com isso, todas essas técnicas confluem, ou seja, vão para um ponto de auxiliar a nos melhorarmos espiritualmente, gente.
E eu posso falar para vocês, não tem nada melhor no nosso ser que não possa ser melhorado mais ainda. Com isso, eu poderia falar o seguinte: interiorizar-se para também se preocupar com os bens materiais, porque quando você se interioriza, você percebe como está seu físico também, tá, gente? Porque os dois caminham lado a lado. Mas quando você se interioriza, você percebe como é que está o seu físico, mas também você tem a percepção, a dimensão de como está o seu espiritual. E a gente costuma falar o seguinte: interiorizar-se é uma conduta de aperfeiçoar-se frente a nós mesmos. É nos conhecermos. Vamos botar assim, né? Compreendermos a nós mesmos, uma busca de condições favoráveis em nós mesmos, para tomarmos decisões mais acertadas e seguirmos caminhos mais seguros, podendo até ter a capacidade de prever, não totalmente, mas bem de longe, o que pode acontecer no futuro. E sendo assim, se a nossa atitude não estiver tão coerente com aquele futuro que a gente projeta para a gente pode, orando e vigiando, desviar e tentar fazer diferente. E para isso, estamos aqui aprendendo. Estamos aqui no planeta escola. Temos que batalhar. Porque interiorizar-se também significa dar valor ao esforço que fazemos para nos melhorar. Porque só dando valor ao esforço que fazemos é que compreendemos de maneira mais clara, de maneira mais sensível, como estávamos e como estamos. E aonde podemos chegar. Respeitando os nossos limites das forças físicas e das forças sentimentais. Adriana? Marcela, desculpa, perdão. É porque eu estou ceguinho, gente. Eu estou vesga aqui, estou mil. Pode fazer, Marcela. Tem 3 perguntas, tá? Uhum. Eu sei que a caridade é necessária. E descansar e não fazer nada? Pode. Às vezes não tenho ânimo de pensar no próximo. Me sinto muito exaurida. Olha só. Quem somos nós para recriminarmos? Descansarmos e não pensarmos no próximo. Por quê? Pelo simples ato. Chegarmos à conclusão de que não temos ânimo de fazer algo para o próximo, porque estamos esgotados, é pensar em nós mesmos. É pensar em descansar. Lembra que isso possibilita que no futuro próximo você volte a pensar no próximo. Eu converso muito com o Silvio, que faz parte da fraternidade, ele tem uma fala maravilhosa. Na prática da caridade, o guerreiro também cansa. As pessoas têm o direito de cansar. Cansar é diferente de menosprezar, é diferente de sair correndo e abandonar tudo. E quando as pessoas cansam, elas podem até pensar e não querer auxiliar o próximo naquele momento. Mas esse guerreiro que vem batalhando constantemente, ele só precisa de uma respirada. Mas eu vou falar para vocês de coração, ele volta. Ele volta até porque eu sei que eu tenho todos vocês, que quando eu percebo que esse guerreiro cansou, eu tenho certeza que vocês telefonam para esses guerreiros. E aí, tá tudo bem? Como é que você vai? O que está acontecendo? Você deu uma sumida? Fazem ou não fazem isso? Pensam ou não pensam nesse guerreiro que está cansado? E mesmo que se ele estiver muito combalido, eu tenho certeza que muitos de vocês insistem até o final. Até por uma opção dele não querer fazer absolutamente nada. Aí, ele vai ter com ele e com as escolhas dele, que nós não vamos aqui julgar nenhum tipo de escolha. Não vamos aqui comparar com ninguém nenhum tipo de escolha. Cada um tem sua trajetória, cada um tem seu caminho, cada um tem as suas dificuldades. Marcelo. Obrigada. O Aldomar perguntou. Falou e perguntou. Depressão, ansiedade e estresse aumentaram muito durante a pandemia. Podemos dizer que essa interiorização, além de nos aproximar de Deus e de nós mesmos, espiritual, também pode nos auxiliar com esses males, corpo físico? Aldomar, dois joias. Podem nos aproximar, sim.
Mas, assim, eu vou fazer uma ressalva em relação à depressão. Se ela estiver num grau muito intenso, é necessário, sim, que também exista uma interferência material, ok? De um psicólogo, de um psiquiatra, porque a gente não pode assumir essa responsabilidade tão intensa de somente a parte espiritual dar conta do processo. Uma depressão, ela tem alguns degraus. Se ela estiver muito intensa, no meu ponto de vista, como biólogo, se for depressão, é legal que você vá a algum local. Agora, uma ansiedade, um estresse, podem sim ser melhorados com tudo que a gente vem discutindo. E não significa dizer que a depressão não vai ser melhorada também com essa parte, mas não podemos esquecer da parte material, pois o que Jesus falava? Vocês esqueceram, né? Venham a mim os cansados. Sejam cansados de corpo, sejam cansados de espírito. Adriana? Deixa eu só corrigir Corrige. uma colocação que você fez, porque, por incrível que pareça, tanto a depressão, quanto a ansiedade, quanto o estresse, se eles chegarem num ponto tal, você não consegue sozinho, mesmo com toda a atuação da espiritualidade, você consegue, vamos dizer, se curar sozinho. Você precisa de um auxílio material, profissionais competentes para poder te acompanhar, porque por que eu estou corrigindo? Porque realmente, às vezes, as pessoas, elas meio que acham que a pessoa que está com ansiedade ou que está estressada é tudo frescura, e não é. Já foi constatado que isso, da mesma forma da depressão, se chega num estado tal, a pessoa ela está doente, e se ela está doente, ela precisa de um profissional para auxiliá-la a passar por isso. É só isso. Foi bom você ter falado isso. Essas também podem levar a um estágio para a depressão. Eu até tinha esquecido isso. Depois eu parei aqui, raciocinei, mas foi muito bom você ter me corrigido. Muito obrigado. Marcela? Marcela? Estou aqui, vou falar. Você quer falar alguma coisa? Tem pergunta? Tem, estou indo. Você disse que antes foi pedido para santificar apenas um dia, porque dificilmente as pessoas conseguiriam tornar todos os nossos dias santos. Essa é a mesma relação entre tirarmos alguns minutos do dia para oração, porque não somos capazes de nos mantermos em oração o dia inteiro? Boa pergunta. A relação é essa. As pessoas que não conseguem, porque tem pessoas que são ansiosas mesmo, não conseguem tirar um dia. Às vezes, você pede para essa pessoa ficar de olho fechado durante 5 minutos, ela não consegue ficar nem 1 minuto de olho fechado, né? Às vezes você pede, a gente tem, às vezes, algumas situações de médios que ficam no salão, que, cara, é complicado. Eu mesmo sou um cara extremamente tenso. Eu tenho pavor de ficar com o olho fechado. Então, uma das maneiras que eu poderia desenvolver para santificar o dia seria diminuir esses tempos. De um dia, talvez. Eu vou falar isso, mas eu não estou botando essa responsabilidade só na mão da fraternidade. Mas uma das maneiras que eu tenho de santificar meu dia é indo na fraternidade. Porque minha mãe fala assim, mas eu poderia também ir numa igreja católica. Mas eu poderia também ir numa igreja protestante. Mas eu poderia também ir no Santo Umbanda. Eu poderia ir numa reunião de amigos que tem boas leituras, que tem bons pensamentos. Então, tudo isso são formas, são técnicas, e por incrível que pareça, cada um se adequa à sua condição nesse momento. Marcelo. A Ayala está te agradecendo por ter abordado o tema estresse e depressão, e as perguntas acabaram. Eu só vou pedir humildes desculpas, porque eu não relacionei ansiedade e estresse junto com a depressão. Foi um lapso de memória, mas a Adriana me corrigiu perfeitamente. Chega um momento que realmente não se suporta tanto estresse, tanta ansiedade. Pode ser um pulo para uma depressão e para algo talvez até pior, sintomaticamente no nosso corpo, desenvolvendo algumas doenças. Tá bom? Então, essa desculpa foi feita. Humildemente falando para vocês, eu tentei levar aquilo que eu acredito e que eu tento fazer na minha vida para vocês. Não significa dizer que eu sou dono da verdade, muito pelo contrário, todas as opiniões foram respeitadas, todos os direcionamentos.
Todas as formas de interiorização são respeitadas e cada um se adequa à forma que lhe cabe nesse momento e a que acha mais proveitosa. A participação de todos vocês foi maravilhosa. Eu nunca me senti tão seguro dando essa palestra, por incrível que pareça. E eu tive que fazer essa relaçãozinha lá do início para como veio acontecendo agora. Legal? Para que vocês percebam o seguinte, para que eu finalize a palestra, vocês lembram dos outros temas que foram dados aí por nós? Eu lembro, mas agora eu esqueci, que eu estou ansioso. Lembram dos outros temas que foram abordados por nós aí? Amor ao Pai. Reconhecendo a sabedoria do Pai. Como não reconhecer a sabedoria do Pai até esse terceiro mandamento? Tem os outros, que eu não posso dar spoiler, né? Como o pessoal fala, os jovens falam. Como não perceber o amor do Pai e como, às vezes, temos dificuldade em reconhecer o Pai devido a uma falta de interiorização. Ok? Quando nos interiorizamos, não vemos uma vida de maneira mais holística, podemos ascender e começar a sentir, né, ver o Pai fisicamente, as energias do Pai. Reconhecer a sabedoria do Pai depois dos 10 mandamentos e depois de testificar Deus por Jesus e as benesses que Ele propõe para nós, fica difícil. E a necessidade da interiorização espiritual. Gente, realmente eu peço muito obrigado a vocês. Não tenho muita coisa mais para falar a vocês, a não ser obrigado. Eu gostaria que agora, como eu tive uma equipe bonita de apoio, a Adriana fizesse a nossa oração de encerramento, se eu puder encerrar. Marcelo, temos perguntas? Adriana, você pode fazer a nossa oração de encerramento? Pai de amor e bondade, nos colocamos frente a nós mesmos neste momento e percebemos o quão pouco nos interiorizamos no nosso dia a dia. O quão pouco nos damos o descanso físico, emocional, moral e espiritual na nossa existência. Precisamos mais do que nunca, Pai, estar com o Senhor. E talvez, depois dessas palavras, possamos compreender a sua importância nos nossos minutos de silêncio, nos nossos minutos de oração, nos nossos minutos de trabalho árduo pelo próximo ou por nós mesmos, nos nossos minutos de valorização da nossa própria existência infinita e eterna. Agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que nos demos de pensar sobre este assunto, refletir e nos interiorizar para senti-lo conosco em cada minuto deste nosso viver. Gratidão por este momento, gratidão por amanhã, gratidão pelo sempre. Assim seja.